Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Aleph Rodrigues Rosa, o cineasta mochileiro, e estamos aqui hoje para falar sobre os 3 modelos capitalistas do cinema. É isso que vamos discutir aqui hoje, né? Como que o audiovisual, vocês sabem, né? Vamos aqui, vamos já puxar aqui, não, eu já tenho anotado em algum lugar, né? Dinheiro, recurso, aqui, eu não notei. Aqui, nós vamos falar sobre o audiovisual de alto valor agregado, que eu estou chamando aqui de cinema. Principalmente o cinema norte-americano, porque é o país mais capitalista que conhecemos e o país que mais sabe fazer dinheiro, né, com audiovisual de alto valor agregado. Lembrando, audiovisual de alto valor agregado é aquele que vai ter uma equipe muito grande. Vai ter aqui roteirista, um diretor, um videografista. Vai ter uma equipe bem grande, sabe? Videografista, o cara do som, né? Então vai ter toda aqui uma super produção, né? Tem a cenografista, então, enfim, né? Figurinista e por aí vai. Figurinista. Não necessariamente, tá aparecendo aí, tem que empurrar um pouquinho para lá. Não necessariamente esse audiovisual de alto valor agregado é exclusivo do cinema, tá? Televisão também produz audiovisual de alto valor agregado. YouTube também pode comportar, dependendo do que você vai fazer. Mas eu estou me dedicando aqui especificamente a esse cinema que vamos direcionar direto, né, ao público consumidor, ao espectador que irá pagar para consumir esse conteúdo. E aí esse conteúdo, óbvio, é o americano que sabe fazer muito bem. Então, na primeira fase, vamos entender esses 3 modelos capitalistas de cinema, como esses 3 modelos funcionam nos Estados Unidos e como esses 3 modelos são aplicados aqui no Brasil ou não, e o que a gente pode fazer para melhorar, né, esses 3 modelos, né, para melhorar a economia audiovisual brasileira. O primeiro modelo capitalista de cinema norte-americano é o cinema de estúdio norte-americano. Este cinema de estúdio norte-americano, ele tem um orçamento muito alto, né? Um orçamento altíssimo para as suas produções. Eu gosto de comentar sobre a relação do orçamento com o minuto do filme, né? O que foi gasto para produzir um minuto de conteúdo. E nesse caso, do cinema de estúdio norte-americano, nós temos aqui 3,5 milhões de reais para cada minuto de filme produzido. 3,5 milhões de reais para cada minuto. Vamos ver aqui de novo, ó. São 3,5 milhões de reais para um minuto de filme. É muito dinheiro para um filme, tá? Apesar desse alto investimento, eles têm retorno, beleza? Eles têm um retorno sobre esse investimento cerca de 6 a 7 vezes, tá? No cinema norte-americano. Isso porque lá tem toda uma cadeia de distribuição, tem todo um mercado muito bem estabelecido, não só os mercados grandes que a gente conhece, mas também mercados terceiros e tudo mais. É muito fácil você empreender nos Estados Unidos, inclusive você empreender no audiovisual. Então lá a coisa funciona muito bem, só que esse aqui é só para o cinema, tá? Esse aqui é só rede de cinema. E também tem o fato de que os americanos, eles, esses grandes estúdios em específicos, eles têm acesso ao mercado internacional. Eles fazem essa distribuição também no mercado internacional. Então, né, por isso eles têm muito mais condições de queimar mais grana, né, por minuto de produção e também por desperdiçar, né? Tem muitas produções lá que é um desperdício danado. Tá? Então eles têm aqui de 6 a 7 vezes esse retorno sobre o investimento. Mas aqui há um detalhe um pouco interessante que é o custo a mais aqui, ó. Eu até anotei aqui embaixo. Só que desses 7 pontos de retorno sobre o investimento,
Cerca de 1 ponto é o próprio orçamento do filme e 1,5 ponto é o custo de marketing e os parceiros, né? O cinema, a rede de cinema fica com uma parte desse faturamento, né? E você tem um custo ali. Então o filme hollywoodiano, para ele se ele dá lucro, ele precisa no mínimo um retorno de 2,5 vezes do seu investimento. Uma média de 7 pontos está bem interessante, né? Agora, nem tudo lá são flores, né? Porque eles investem pesado em um filme, só que nem sempre eles acertam. Então eu estou sempre investindo em filmes, vários filmes, e alguns fracassam, né? É o caso aqui que a gente pode trazer do Coringa. O Coringa 2, o Joker 2, né? Folia 2, uma coisa assim, que é com a Lady Gaga. Esse filme ficou famoso pelo fracasso que ele foi. Ele teve um custo altíssimo, ali na casa dos 180 milhões, se eu não me engano, ou um pouco mais até, custou bastante. Só que ele deu um retorno de 1,03 vezes, né? E levando em consideração aqui que o estúdio precisa ali de 2,5 para poder bancar os custos e tirar um lucrozinho, né? Tinha que ser no mínimo ali um ROI de 3 vezes. Então o estúdio aqui saiu no prejuízo. Então eles investem bastante, mas né, quando a queda vem, a queda é grande também. Então, mas esse é o cinema de estúdio norte-americano. É um jogo de muito dinheiro ali, enfim, é muita grana em jogo. Mas isso acontece porque o estúdio norte-americano, aqui estão falando de Disney, Universal, Paramount e por aí vai, né, eles têm acesso ao mercado internacional. Então eles têm muita gordura para queimar. Só que não é só dos grandes estúdios que o cinema americano é feito, né, se abastece. Eles também têm o cinema independente norte-americano. Esse cinema independente norte-americano são filmes financiados por investidores privados, tá? Então você tem, o orçamento dele é bem menor, muitas vezes são os mesmos realizadores, os mesmos grandes estrelas de cinema e tudo mais, só que aí às vezes é um projeto que o estúdio não está muito afim de bancar, só que a galera acredita, então eles vão em busca de investidores privados, né? São investidores privados mesmo, assim, eles injetam grana, são pessoas que são investidores, eles vão olhar para esse projeto como um investimento financeiro. Eles estão de olho no retorno financeiro, no lucro que eles vão receber lá na frente, quando esse filme estiver finalizado. Então eles vão, né, então vai ter que olhar todo quem é o diretor, quem é o diretor, que o projeto fala do quê, sobre o quê, quem é o público, né, quem vai ser os atores, quem vai ser a equipe de produção e tudo mais, e eles investem. E esse projeto, né, tanto é um negócio nos Estados Unidos, que o investimento é interessante, que eles têm um orçamento médio lá de 180 mil reais por minuto de filme produzido. Tá? Então você tem essa galera aqui. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de implementar aqui no Brasil. Né? Nós temos uma galera agora aprendendo, né, se inserindo nesse universo de investimento, né, que é só injetar a grana ali no projeto e esperar um retorno. E eu gostaria muito que isso acontecesse aqui no Brasil, não acontece, tá? Eu vou explicar lá na frente. Com um orçamento menor, né, a produção acaba sendo um pouco mais enxuta, mas também isso tem que ser mais eficiente, tá? E é nesses filmes aqui de médio orçamento e baixo orçamento, que eu chamei aqui de cinema porradeiro norte-americano, que é a galera que se junta e faz na guerrilha mesmo, é muito mais baixo orçamento, né? Porque é a galera aqui que ainda não tem nome no mercado, ainda não é conhecido, então eles têm que, né, ir buscando ali as suas formas de financiar esses projetos, às vezes tiram dinheiro do próprio bolso, ou às vezes não, né? Mesmo assim, esse cinema de baixo orçamento norte-americano, né, ele está ali na casa dos 25 mil reais por minuto de produção, de filme produzido. Então você tem esse cinema independente, que é uma galera já mais conhecida, consolidada, mas que o estúdio não quer investir naquele projeto, mas você encontra investidores independentes que acreditam naquele projeto, né? Aí tem lá 180 mil, é um projeto de 180 mil reais por minuto, e você tem o cinema porradeiro, que é o cinema de baixo orçamento, que é ali de 25 mil reais por filme produzido.
Isso nos Estados Unidos acontece, tá? Nós temos aqui R$ 25.000, a galera consegue investir R$ 25.000 no filme considerado baixo orçamento nos Estados Unidos, porque lá o cinema, o audiovisual, o filme, né, o filme produzido, o filme pronto, ele é uma commodity. Então você negocia o filme, você consegue negociar esse filme. Você finalizando uma produção de 90 minutos, você consegue inserir isso no mercado, você vai encontrar alguém que vai querer distribuir esse filme, que vai querer exibir esse filme, que vai fazer ali algum circuito de exibição. Nos Estados Unidos tem bastante circuitos, redes regionais de exibição. Né? Existe uma cultura regional, autossustentável ali, regional, audiovisual. Então a pessoa consegue criar, produzir, exibir, né, e consumir ali no seu próprio núcleo, né? Então isso funciona muito bem lá nos Estados Unidos, muito em parte pela facilidade de você empreender lá naquele país, né? Claro, você finalizando esse projeto não é necessariamente certeza de que você vai ter esse retorno, né? Existem várias formas de você negociar essa venda, inclusive você pode, mas enfim, você finalizando o filme, alguma coisa você vai conseguir fazer com ele, ele não vai ficar engavetado na gaveta, tá? Então, esses são os 3 modelos do cinema norte-americano. E agora, como é que fica isso no Brasil? Esses 3 modelos aqui no Brasil, né? Lembrando a nota que eu fiz aqui, né? Nos Estados Unidos existe toda uma economia alternativa de audiovisual. É um país com a facilidade para empreender e com consumidor de alto poder aquisitivo, tá? Então esses 2 fatores aqui são muito importantes para o cinema norte-americano, não só pelos blockbusters e pelos grandes estúdios, mas pela própria economia local do cinema. O que acontece muito nos Estados Unidos é uma produção que ela começa pequena, né? É uma produção que tem pouco investimento, a galera que vai se juntando e vai produzindo, aí ele começa a circular, a rodar nesses circuitos regionais, às vezes são festivais, às vezes são exibições privadas mesmo, e ele vai ganhando destaque, vai ganhando regionalidade, né? Aí esses grandes estúdios começam a olhar para esse filme que está dando sucesso, eles vão lá, adquirem e começam a investir mais na distribuição, esse filme vai ganhando cada vez mais força. Aí às vezes chega até a uma distribuição internacional, se o filme mostrar realmente muito forte, e aí isso faz com que esse cinema porradeiro e o cinema independente mantenham o cinema norte-americano vivo, né? Esse cinema porradeiro norte-americano e o cinema independente, né? O cinema independente vivo, que é esses 2 aqui que faz, que desenvolve linguagem, que desenvolve novos títulos, novas propriedades intelectuais, né? Porque o grande estúdio, como o jogo dele é de muito dinheiro, está movimentando muito dinheiro, ele tem que jogar um pouco certo ali, né? Não pode errar. Se ele pisar um pouco falso ali, ele quebra. Então ele é muito avesso a novidade, a risco muito alto. Porque ele já está num risco alto, né? Então o que ele puder evitar de risco, esse grande estúdio vai evitar. Então esse setor aqui do cinema independente e do cinema de baixíssimo orçamento, né, que é o porradeiro que eu coloquei aqui, é o cinema que consegue fazer o norte-americano ali funcionar. Agora no Brasil, como é que é no Brasil? Eu separei aqui em 3 categorias. Eu separei no cinema global, que é o cinema feito na Globo, pela Globo, o cinema estatal, que é o cinema feito com financiamento, com leis de incentivos e tudo mais, né? Eu chamei de estatal porque esses filmes são 100% financiados pelo Estado, então não tem independência, né? Não existe cinema independente no Brasil. Eles vão dizer para você que é cinema independente, mas não, eles são dependentes 100% do Estado, né? E você tem o cinema porra louca, que é a galera que se junta, né, para poder fazer os seus próprios filmes sem ajuda de ninguém, sem financiamento de ninguém e tudo mais. Então esse cinema global e o cinema estatal, né, com incentivo do Estado, com leis de incentivo e tudo mais, vai ficar aqui na casa dos R$ 180 mil por minuto de produção, tá? Por minuto de filme produzido. Até mesmo porque a nossa rede de cinema não tem capacidade de faturar mais do que isso e a gente também não exporta nossos filmes. Então a nossa capacidade de investimento é, obviamente, menor, tá? Por minuto, tá? Minuto.
Então, 180 mil reais por minuto, isso que dá coisa de 10 milhões por um filme, assim. E o cinema porra louca, né? Esse aqui eu já participei de algumas produções, já fiz algumas produções também. É que ele vai começar do R$0, né? Você só juntar ali os seus amigos, até ali uns 5 mil reais você consegue investir em um filme de 1 minuto de produção, tá? 5 mil reais por minuto de produção. Isso aqui vai dar 100 mil reais para um curta-metragem de 20 minutos e uns 450 mil reais para um filme de 90 minutos, tá? 450 mil reais para um filme de 90 minutos ainda é muito otimista, né? Eu não sei dizer para você se houve um cenário em que investiram 450 mil reais em um filme, conseguiram fazer um longa-metragem, conseguiram obter retorno financeiro desses 450 mil reais, porque esse é outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, quero dizer aqui para vocês. E o ROI dessas produções aqui no Brasil? Você quer ter retorno financeiro no Brasil? Esquece, meu amigo. Não vai ter retorno financeiro aqui não temos. Eu tentei fazer um levantamento no último ano de 2025 e 2025 as produções, tipo, a Globo investiu muito pouco em produções cinematográficas, ela está investindo praticamente zero. Ela basicamente adquire o direito de exibição na plataforma depois que já foi produzido, mas produções mesmo ela está envolvida em poucos. Então, ano passado ela lançou quase nenhum, a Globo em si, e nós tivemos ali entre 10 a 20 lançamentos que tiveram ali um financiamento estatal, né? Eu não vi nenhuma produção que foi 100% independente, tirada do bolso, ou uma galera que se juntou para fazer um filme e tudo mais, né? Que é possível, né? Não é algo impossível, mas enfim, não acontece porque não temos capacidade de faturamento também, tá? Então o cinema de porra louca fica mais aí nos curta-metragens que você vai encontrar em festivais de cinema, numa cidadezinha pequena e tudo mais. Esses filmes vão rodar nesse circuito, sabe? Encontra bastante filme bom, tá? Mas retorno é zero, e nós não temos capacidade de faturar em cima desses produtos, né? Apesar de termos uma capacidade de exibição interessante, né? Nós temos aí um total de 3.500 salas no Brasil todo. Deixa eu vir aqui, ó. No Brasil, com essa minha letra maravilhosa que vocês já sabem, né? Temos 3.500 salas de cinema, e aqui especificamente de cinema, tá? São 3.500 salas. A maioria estão no sul, tá? Ou seja, SP para baixo, né? Então, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, a maioria dessas salas de cinema está tudo nessa região, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, tá tudo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá tudo concentrado nessa área. Temos algumas salas lá para o norte e nordeste, mas a maioria está aqui para o sul. Ainda estou aqui. Filme do Walter Salles faturou 100 milhões. 100 milhões, tá? Um filme nacional, independente, né? Feito pelo Walter Salles. Mas nós temos aqui o Divertidamente 2. Divertidamente 2, que fez 400 milhões. Então nós podemos dizer que a capacidade do nosso cinema nacional é de 400 milhões, tá? Mesmo assim é difícil de alcançar. O Tropa de Elite não fez essa bilheteria, né? Ainda Estou Aqui, que ficou quase um ano, né, em exibição, não chegou a esses 400 milhões. Então esse é um filme americano que consegue fazer aqui no Brasil. Então essa é a capacidade que a gente tem de faturamento, mas a gente está muito aquém de alcançar, né? E o que eu enxergo como problema aqui no Brasil? São 40 mil salas nos Estados Unidos para 3,5 mil aqui no Brasil, né? A China tem 36 mil salas. Então nós temos muito poucos pontos de venda,
muito poucos pontos de exibição aqui no Brasil, e os alternativos são concentrados em uma grande emissora, né? Por isso que o audiovisual, a internet, dá um respiro muito grande para o audiovisual brasileiro, porque ele traz esse novo ponto de exibição, tá? Então, o que eu enxergo que poderia ser a grande solução? O que eu enxergo é, precisamos aumentar, né? Precisamos aumentar os pontos de exibição pelo Brasil, de forma comercial. E eu enxergo aqui uma oportunidade com cinebars e cinecafés, tá? Uma modalidade nova aí que pode surgir, ao meu ver, né? Um café que tem ali uma salinha de cinema pequena, não precisa ser uma sala de 100 pessoas, mas uma sala de, sei lá, 20, 30 pessoas, já seria muito bacana. E aí criaria assim um mercado de curtas-metragens de 20 minutos, com exibição ali de hora em hora, né, com as pessoas pagando para ter acesso, para poder assistir esse curta-metragem exibido naquele dia. Você criaria ali dias das semanas para um gênero específico, então, sei lá, segunda do terror, né? Seria uma mistura aqui de fast food, de pub ou cafeteria e cineclub, né? Comidas rápidas e superfaturadas. Um encontro ali entre pessoas para poder trocar uma ideia. Eu acho que vai acabar a minha gravação, né? E aqui fazer tipo noite do terror, noite do romance, noite da ação e noite investigativa, que aí você criaria mercados de produção, que aí você tendo essa exibição local, regional, né, você criaria a capacidade de produzir local para exibir para um público local, né, alinhando, né, você pagando o royalty, né, você vai pegar esse filme e exibir de graça, porra. E você já pode, se você quiser investir nisso, você já pode exibir filmes dos anos 70, 60 para baixo, porque já são domínio público, então você não pagaria royalties para essas produções, tá certo? Então eu imagino que essa seria um modelo aí bem interessante. E é isso, esses são os modelos capitalistas do cinema. Esses são os 3 modelos capitalistas do cinema. O vídeo é esse, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e até a próxima.